Como que você vê o futuro do dinheiro? E, assim, daqui pra frente, o que a gente pode esperar? O que a gente deve se preocupar? E, bom, se tiver alguma situação geopolítica envolvendo tudo isso, se quiser falar também, fica à vontade. Perfeito. Eu acho que o dinheiro ele vai continuar existindo, é, no sentido de a gente vai ter moedas mais valorizadas e menos valorizadas. Talvez, inclusive, os criptoativos comecem a ter cada vez mais representatividade nesse tipo de transação, ou até criptoativos próprios de cada um dos países. Mas o que eu vejo que vai facilitar é a agilidade nas transações. Por exemplo, você pega um Bitcoin ou um Ethereum, hoje é muito mais rápido para isso circular do que uma operação de câmbio. Naturalmente vai vir regulamentação, vão tentar formas de rastrear para não virar bagunça, né? Em Uhum. tráfico de pessoas, de drogas, lavagem de dinheiro, porque Muito você comum. não consegue controlar isso entre os países, vira um prato cheio para a galera que faz coisa errada conseguir, né, enriquecer sem ser pega, digamos assim. Então, eu vejo que sempre vão ter as economias mais fortes, onde ela vai ter algum tipo de influência. E talvez isso não venha só do dinheiro, mas das empresas, né? Que essa potência tem. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, com grandes empresas de mídia, com grandes empresas de rede social. Hoje, por exemplo, a gente está utilizando uma empresa americana para bater um papo com o pessoal aqui. Talvez Verdade. algumas pessoas vieram de outra empresa americana até aqui, que seria do Instagram. Né? Hoje, talvez você quer falar por vídeo com a tua família, você vai ligar por uma situação do WhatsApp. Então, eu vejo que talvez cada vez mais as empresas tomem um papel mais relevante ali na nossa economia. E vai ter que ter Isso é alguma bom, forma dessas eu acho. empresas serem pagas, né? Acho que o dinheiro ele talvez não vai ser o protagonista dessa história como um todo, mas o principal é a gente olhar para a força dessas economias, né? China está vindo muito forte em diversos aspectos. O Brasil tem algumas coisas interessantes. A gente tem ótimas empresas. Por exemplo, hoje é a maior cervejaria do mundo. Não sei se é o positivo, mas é brasileira, né? Vou dar um exemplo melhor. O maior frigorífico de produção de hambúrgueres é nosso também, Marfrig, que é gigantesca. Né? A de cerveja é Ambev. A gente tem a WEG, que é uma das maiores produtoras de motores ali do mundo, investindo pesado em alta tecnologia. Agora eles querem automatizar toda a fábrica com inteligência artificial. Estão vendendo motores já para o Elon Musk, ali para a empresa de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul. Que maneiro, cara. Então assim, é muito doido o quanto as empresas acabam tendo força, né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente só tem oportunidade hoje de conversar aqui porque existe uma empresa que é o Lutz Podcast. E as pessoas estão, na verdade, assistindo isso sem precisar pagar nada ali. Sem Sim, precisar ter uma influência direta do dinheiro. Você fala sim. assim, poxa, como é que então é de graça? O Lutz está fazendo aqui filantropia. Na verdade, não. Alguém pagou o YouTube para depois passar um anúncio. Mas enquanto está ao vivo, provavelmente de graça. Tem anúncio ao vivo, Lutz? Não tem, né? Não, tem sim. Tem também ao Aham, vivo? tem, Então tem. tem anúncio ao vivo. Né? Então, olha como é interessante algumas questões da economia, né? É, hoje a gente vende a nossa atenção, né? Essas empresas dão pra gente entretenimento, diversão, informação, e a gente dá a nossa atenção. E aí eles vendem a nossa atenção. Exato. Eu acho que Olha que interessante, né? é muito interessante. É o Inclusive, nosso tempo, né? Também. exato, e é uma coisa que antes era muito mais difícil da gente conseguir conceber, né? Se for parar pra pensar 200 anos atrás, né? 300 anos atrás, a gente tinha que comprar o jornal, apesar de ter publicidade ali, né? E, por exemplo, comida. Será que a comida não vai ser de graça lá na frente? Você fala assim, porra, foi muito esquisito comida de graça, né? E isso é ideia de comunista? Não. Né? Tem uma proposta americana que eles colocam publicidade na embalagem da água. E eles fazem essa água ser de graça. Pelo simples fato de quando você pega, você vai dar uma olhada no rótulo. Talvez alguma pessoa não olhe, talvez outras Ah, mas é igual as olhem. propagandas do YouTube, né? Exato. Tem gente que não dá atenção, mas quando aquela propaganda chega no público certo ali, a pessoa, é isso que eu tô precisando, e aí compra. Exato. Talvez vai ter uma maquininha ali que vai falar assim: ah, você pode comprar esse item, ou você tem que assistir um anúncio, ou você tem que É, preencher um formulário aqui de alguma coisa.
Verdade. Então, olha que interessante, assim. Acho que isso é uma das coisas mais bonitas ali de como o capitalismo funciona, né? Você consegue entregar algumas coisas pensando em formas diferentes de remunerar quem está tomando risco, quem está empregando, quem está fazendo aquilo acontecer, né? Pensa, por exemplo, você pode levar aqui feijão para fazer 2, 3 refeições. Só que para isso você vai ter que assistir 3 anúncios de 30 segundos. É uma proposta legal, né? Uma pessoa que às vezes está sem grana, precisando alimentar a família, vai ter uma gôndola ali no mercado. Sabe? Ó, que você fala assim, pô, a pessoa tá lascada, não tem como comprar comida. Eu posso entregar isso aqui de graça, mas na verdade cobrar de um anunciante. Mas é o problema tá, que anunciante vai ter interesse em anunciar algo pra alguém que não tem dinheiro, Uma pessoa que não tenha dinheiro ali entende? Aí talvez para isso vai... consumir. É, Exatamente, porque é um lead ruim é um lead ruim. no final das contas, né? Mas talvez você queira contratar pessoas. Ó, eu pensei que no anunciante. Você está precisando contratar gente para Verdade. a tua obra. Você tem uma empresa de fazer faxina na casa das pessoas, você precisa contratar gente. Você precisa de uma mão de obra que não seja tão qualificada. Aí você vai treinar esse pessoal, vai colocar para trabalhar. Então é exatamente o teu público que Verdade. você precisa. É Eu preciso total. contratar gente. Como é que eu vou acessar essas Total. pessoas, né, que estão sem dinheiro e estão Que legal. dispostas, às vezes, a trabalhar junto comigo, a arrumar um emprego? Então, eu acho que é muito legal a maneira como. A tua pergunta foi sobre o futuro do dinheiro, né? Maneira como. Talvez não desse para chamar nem só de capitalismo, porque a China tem algumas ideias muito fora da caixa, né? Mas a maneira como a nossa economia vai começar a fluir a partir das novas situações que vão surgindo, né? Nossa, eu tô... Né? Pode- Inclusive, assim, daqui a pouco eu acho que vai começar a questão dos óculos de realidade virtual, né? Por enquanto ainda é esquisito, assim, porque bateria dura pouco, preço Já muito testou? alto. Eu já brinquei com um ali, uns sobrinhos americanos, né, Eu não tenho. são da É Pri bem ali, legal. mas, cara, do Quest, não sei o que O lá. Quest 2 Cara, eu fiquei vidrado naquilo é ali, assim, maluco, né? né? Nossa, E é eu sensacional. consegui fazer um hack mental, porque eu geralmente não consigo jogar videogame porque eu fico culpado com o meu desperdício de tempo. Só que como eram com os sobrinhos, eu tava passando um tempo de qualidade com os meus sobrinhos, então eu podia brincar com os jogos ali durante umas 2 horas. Então eu me diverti um monte com aquele troço, Não, assim. e tem um jogo que eu jogava que era Gorilla Tag. Cara, é um exercício físico muito intenso. Que É legal. tipo um pega-pega. Só que você é um gorila. E aí você, tipo, como só tem controle nos braços, né? Ele não captura sua perna. Então, o seu braço é mais longo que sua perna no jogo. Então, você usa o braço pra se movimentar. Você pula nas árvores e tal. É muito Deve ser louco. muito É divertido esse muito negócio, louco. cara. Eu fiquei vidrado, eu só joguei aquele que você tem como se fosse 2 sabres de luz, tem que ficar Aham. fazendo os negócios, assim, De música, né? de música. Eu achei aquilo genial, Não, né? é muito louco. E aí, como é que vai ser, né? Eu penso até quando for, Exato. por exemplo, que nem um óculos desse, assim, sabe? Você simplesmente coloca o troço aqui, a bateria vai durar pra você por um dia inteiro, como essas porcaria de relógio aqui, que tentando me habituar, mas dura só 24 horas, você vira escravo do carregador ali, né? É. O da Xiaomi, inclusive, é melhor, dura 5 dias. Fazer uma propaganda da Xiaomi aqui. Esse aqui veio de presente ali da empresa, tô fazendo uns testes para monitorar os cards. Ó. Mas pensa em questão de anúncio. Como é que vai funcionar isso, né, com você, uma realidade ampliada, né? Cara, e No coisas, caso. por exemplo, a indústria a- imobiliária, por exemplo. Porque assim, eu vou poder ter a casa dos meus sonhos ali no VR, sabe? E eu posso morar numa kitnet, mas no meu VR eu vou estar numa mansão. Exato, você vai poder deixar aquilo muito mais confortável, né? É Então, loucura, cara. é interessante, né? Como é que as coisas são, assim, Apesar de que hoje muito disso talvez já acontece através dos computadores, né? Assim, Ah, eu sinto a isso. gente entra em uma imersão de videogame, tem até uns memes na internet, né? Os itens básicos ali de um homem solteiro, né? Tipo um colchão no chão, Eu já um vi isso aí. PC gamer, e, tipo, o resto da casa toda vazia, uma geladeira, Né? né? Então, acho que isso já acontece de certa forma ali, de É, porque o ser mais. computador, pô, você tem um Netflix ali, uns videogames, interação social, você, tipo, não precisa de muito mais coisa. Já consegue ali É. para se divertir, né? Então, eu acho que muito dessa nova economia e do futuro do dinheiro, nem, né, você comentou, vai vir justamente de algumas situações atreladas à tecnologia, China cada vez mais presente,